Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do curso de aprendizado de máquina. Nessa aula, na aula passada, a gente entendeu um pouquinho sobre o que é o KNN, fez um primeiro exemplo. Vocês devem ter ficado bastante perdidos com esse primeiro exemplo. Então, agora a gente vai começar um pouquinho mais devagar de novo, né? A primeira coisa é justamente a gente começar a instalar o Python, porque vocês viram que aquele primeiro exemplo foi feito em Python, tá? Então, aqui na pasta da aula 3, vocês vão poder achar bastante coisa, bastante informação do que é Python, como é que se instala, tá? Então eu vou instalar aqui. Então dá para instalar o Python de várias formas. Dá para instalar o Python puro, dá para instalar o Anaconda, que é um gerenciador aí de pacotes Python. Dá para fazer diversas configurações, tá? O que eu recomendo para vocês é usar o Anaconda ou o Miniconda, que são gerenciadores de pacotes que vão ajudar bastante aí a gerenciar esses pacotes Python, porque a gente, como eu comentei para vocês lá na primeira aula, a gente não vai precisar só do Python, a gente vai precisar do Python, do NumPy, do SciPy, do Scikit-learn e outras bibliotecas, tá? Então, como é que é a instalação desse Python aí? Primeiro a gente vai colocar aqui a Anaconda Python. Vocês vão cair no site do Anaconda, tá? Tem alguns produtos, o Anaconda. Basicamente, o Anaconda é um gerenciador de pacotes específico aí para distribuição Python, para trabalhar com aprendizado de máquina e tudo mais, tá? Então, ele vai trazer aí já pré-instalado para a gente algumas coisas que a gente vai precisar: Matplotlib, sklearn, NumPy, Spider, SciPy, Jupyter, TensorFlow, PyTorch. Então, tem vários pacotes, né, que já vêm junto com o Anaconda. Se vocês quiserem, vocês podem instalar o Python e depois instalar um pacote por vez, tá? Mas como o Anaconda é o gerenciador desses pacotes, a gente pode fazer aí ambientes virtuais. Eu recomendo, porque fica mais fácil. Então, como é que a gente instala? Entra no site, vem até aqui no finzinho, né? Vocês vão ver aqui instalador para Windows, Mac e Linux. Eu, como uso Linux, eu vou mostrar no Linux, mas no Windows é bem facinho e no macOS também é mais fácil ainda, tá? Então, inclusive, eu já baixei aqui o instalador, vai estar numa pasta minha. Deixa eu abrir a pasta, inclusive, que vai estar aqui em Downloads, né? Anaconda, blá, 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 blá. Tá? Então, eu vou abrir num terminal, vou dar vou até puxar o comando aqui que é mais fácil. Vou dar um bash e o nome desse arquivo. Eu vou dar um "-u", porque no caso só um update no meu sistema, porque já tem ele instalado, obviamente, mas para vocês não vai precisar "-u". Então aqui, yes, ler toda a documentação, yes, concordo com os termos. Aonde que eu vou instalar, se eu quiser mudar essa configuração, né, da onde eu vou instalar sem problema nenhum, dou um enter só para aceitar. E aí, a instalação vai se proceder, ok? Demora um pouquinho, mas não muito, ok? Bom, eu dei um pausezinho no vídeo aqui enquanto terminava de instalar. Aqui já terminou. Vou dar um yes aqui se eu quero que o instalador altere todos os meus scripts de inicialização, né, para conseguir achar o caminho certinho. Vou dar um yes. E aí eu tenho ele instalado, tá? É muito simples. Inclusive, eu vou copiar esse comandinho aqui para comentar alguma coisa com vocês. Copy. Tá? Então, agora eu posso fechar o terminal. A próxima vez que eu abrir o terminal... Tá? Deixa eu fechar aqui. Próxima vez que eu abrir o terminal, eu vou ter que ativar o meu Conda. Tá? Porque ele é um gerenciador de pacotes. Então, vocês podem imaginar... Vou abrir um canvas aqui para fazer uns desenhos. Vocês podem imaginar o seguinte: eu vou criar um pacote aqui que eu chamo Conda Activate, e ele vai chamar isso aqui de base. Tá? Mas eu poderia criar outros pacotes e chamar isso aqui de meu. Criar mais uma
versão, né? Tá naquele contexto de container, de doc, né? Sei lá, posso criar ML aqui, posso dar o nome que eu quiser. Existe um base, e aqui dentro desse base vai ter o quê? Vai ter o NumPy, vai ter o SciPy, vai ter o Matplotlib na versão 1.2, na versão 1.3. E aqui, se eu quiser no outro repositório criar um NumPy com a versão 0.8, eu posso, né? Isso aqui não interfere nesse cara e esse cara não interfere nesse cara. Então eu acabo criando um espaço virtual, tá? Quando eu faço esse conda-activate, é o meu espaço virtual base, né? Que é o padrão, o default, mas eu tenho comandinhos, né? Inclusive nesse documento aqui, ó, conda create -n, posso fazer um comandinho e criar meu próprio espaço virtual aí com os pacotes e com a versão que eu quero, tá? Então, quando activate, eu posso fechar, a hora que eu voltar, vai estar desativado. Por que vai estar desativado? Normalmente estaria, inclusive, ativado, né? Porque aquele comandinho que eu copiei antes, é o conda autoativação true, aqui, ó. Então, fechar, ele vai vir assim por padrão, tá? Cada vez que você inicia o terminal, ele vem com o ambiente conda ativado. Então, para ele não vir com ambiente conda ativado, a gente seta um conda config set activate false, porque daí, quando eu fecho o meu terminal e abro ele de novo, ele vem desativado. Mas isso vai da preferência de vocês. Se tiver desativado, né, cada vez que você abrir o terminal tiver desativado, você tem que fazer conda activate, e aí você vai estar ativado. Ah, professor, preciso fazer isso? Precisa, porque, por exemplo, conda desativate. Desativei. Opa. Conda. Não é desactivate? Estou errando o nome aqui, gente. Conda deactivate, desculpa. Ó, não está instalado. Então, se eu pedir Spider, não tem. É um dos coisas do Anaconda. Se eu pedir Jupyter, também não tem. Tá? Inclusive, ele dá o comando aqui para instalar por fora. Né? Agora, conda activate, aí eu posso chamar Spider e ele vai me abrir o Spider para mim, que é o meu ambiente de programação no Python. Tá? Então, uma das coisas que vocês precisam entender, né, é que o Anaconda é um gerenciador de ambientes. Então, eu tenho o meu ambiente default, que é o base, mas eu posso criar outros ambientes e, inclusive, instalar aqui, por exemplo, no NumPy 1.7 ou no NumPy 1.8. Eu posso instalar Matplotlib aqui, alguma coisa. Aqui eu posso instalar o TensorFlow e aqui eu posso instalar o PyTorch. E aí eu não vou ter interferência de um em outro, entendeu? Então eu posso brincar com diferentes versões de bibliotecas, né? Porque às vezes vocês baixam um código na internet que precisa de uma biblioteca específica com um número específico. Então, aí você cria um ambiente virtual, instala aquela biblioteca naquela versão específica e tu consegue trabalhar naquele projeto sem estragar as bibliotecas do outro projeto. Então, fica muito fácil de ficar gerenciando esses ambientes virtuais, tá? Então, é para isso que serve o Conda, né? Ele serve para você criar um ambiente virtual que nada mais é do que um saco aqui com diferentes versões de algumas bibliotecas e algumas vêm pré-instaladas aqui na base, né? Mas vocês podem criar qualquer ambiente virtual com qualquer versão, ok? Bom, onde que a gente vai programar? Tem 3 lugares que a gente pode programar Python baseado aí na ideia do Anaconda. A primeira é linha de código, mas nem vou mostrar a linha de código. A primeira é realmente o Spider, tá? Então, o Spider é uma IDE para a gente programar. Ali está até tá pequeno aqui, depois deveria mudar. Mas se fizer aqui um A igual a 1, né? Tá lá, tá funcionando o meu Python aqui dentro do Spider. Outra forma de vocês poderem programar Python
usando o pacote do Anaconda, é usando um servidor web. Então, Jupyter Notebook. Ele vai startar um notebook para mim, um servidor aonde eu consigo programar o web. Aqui tem um probleminha porque o meu Ubuntu é bastante recente e o meu Chrome ele foi instalado com um gerenciador de pacotes que chama Snap. Então ele não está muito ok com abrir o servidor web. Inclusive tem a resposta aqui, né? Recentes versões do Snap, aplicações instaladas com o Snap não podem, por default, abrir arquivos de pastas ocultas, né? E como um desses arquivos que é usado para abrir aqui está numa pasta oculta, ele dá esse erro, tá? Mas isso é muito fácil de resolver, é só vir copiar esse link aqui, ó. Copy, né? Que é o link direto. Paste, e aí ele abre o servidor, que a gente chama de servidor Jupyter, tá? Por que Jupyter, né? Porque é Julia, Python e R. Então, o servidor Jupyter ele aceita esses 3 tipos de linguagem. E aí vocês podem criar um script. E aqui, ó, tá rodando no navegador. Tá? E aí eu posso fazer A igual a 1 e rodar essa linha, né? Da mesma forma que eu faria lá no Spider, que inclusive eu já fechei. Tá? Então, uma maneira é vocês... Vou até abrir um Spider aqui de novo. Então, uma forma é vocês programarem usando a ideia do Spider, a outra é vocês programarem na web, tá? E quando a gente fala em web, outra forma de vocês programarem sem necessariamente precisar instalar o Anaconda ou Spider ou tudo essa tralha toda, seria vocês iniciarem um Colab, né? O Colab do Google nada mais é, o Colab no Google nada mais é do que um Jupyter, um servidor Jupyter por trás, tá? Onde você pode criar teu notebook, e vocês vão ver, demora um pouquinho, tá? Aqui, ó, é igualzinho ao Jupyter, só uma interfacezinha um pouco mais amigável, A igual a 1, também tem o botão de rodar aqui do lado, assim como o Jupyter lá tinha o botão de rodar lá em cima. Aqui no caso, como está na web, ele demora um pouquinho mais conectar, porque tem que conectar no servidor do Google, né? Mas os comandos vocês podem fazer aqui também, ok? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, instalem o servidor de vocês, o Anaconda, ou se não quiserem instalar o Anaconda, apenas usem o Colab, tá? E para não ficar abrindo aqui sempre por default, vocês podem usar aquele conda config true ou false aí, caso vocês queiram que abra o ambiente virtual por default, tá? Mas a ideia é justamente entender, a ideia é justamente usar esse ambiente virtual, porque ele é bastante útil em algumas situações, tá? E aqui tem bastante outras informações nesse arquivo de como instalar pacotes, como remover pacotes. Então, você pode instalar os pacotes manualmente via pip install, né? Ou apt-get, enfim, ou você pode usar o próprio gerenciador do Conda. Se você instalou na Conda, eu recomendo. Ok? Então, até mais.